Mas o meu tema é sobre os wearables e os dados de saúde no espaço europeu. Conseguem ouvir bem? Sim, Sim, pronto. Bom, então, em relação aos wearables, os wearables são tecnologias vestíveis, portanto, são dispositivos eletrónicos que nós podemos vestir ou usar no corpo, e podemos ter vários tipos de wearables, desde anéis, relógios, óculos inteligentes, aquelas pulseiras também, inteligentes, roupa, e portanto, aqui podemos dividir, estes wearables em dois tipos de dispositivos: dispositivos de bem-estar, que não têm intenção médica, apenas têm dados gerados de atividade física, por exemplo, em que medem os passos, a distância, as calorias e também o tipo de exercício. E por outro lado, também podemos ter os dispositivos médicos, que aqui têm que ser integrados ao abrigo também do regulamento de dispositivos médicos, que eu já falarei de seguida. E portanto, estes dispositivos médicos, de certa forma, o que é que eles integram? Dados de saúde, que são gerados, e esses dados podem ser informação relativa ao sono, à glicemia, lá está a atividade física, como eu falei há pouco, também a questão da frequência cardíaca, a pressão arterial. Uh, Antes de avançar, eu gostaria de dar apenas um exemplo da importância destes dispositivos atualmente e na evolução tecnológica. Nós temos um amigo que usava precisamente um relógio deste smartwatch e percebeu que através do eletrocardiograma que era gerado neste dispositivo, que havia uma anomalia e decidiu recorrer ao médico. Quando ele recorreu ao médico, verificou que efetivamente aqueles dados do relógio que estavam corretos, e fez vários exames, acabou por descobrir que depois estava com câncer, enfim, com outras complicações, mas para demonstrar que realmente estes dispositivos, esta tecnologia, pode servir e pode contribuir para termos uma prevenção, uma medicina preventiva e auxiliar também profissionais de saúde, algo que eu também já irei falar de seguida. Quando nós analisamos esta questão dos dados de saúde, temos que recorrer ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. E no artigo 4, número 15, define os dados relativos à saúde como sendo dados pessoais relacionados com a saúde física ou mental de uma pessoa singular, incluindo a prestação de serviço de saúde que revela informações sobre o seu estado de saúde. Portanto, são considerados, segundo este regulamento, dados sensíveis, e o seu tratamento é proibido, ao abrigo do artigo 9º, salvo os casos em que há um consentimento expresso do titular e também as situações que estão elencadas nas várias alíneas deste número do artigo 9, número 2, nomeadamente a prestação de cuidados, ou tratamento de saúde, diagnósticos médicos, medicina preventiva, interesse público e, portanto, toda esta questão dos dados tem que ser também analisada de acordo com os princípios do RGPD, nomeadamente licitude, transparência, lealdade, limitação das finalidades, minimização dos dados, confidencialidade, limitação da conservação, integridade, exatidão. Portanto, todos estes princípios e todas estas questões depois também serão mais desenvolvidas no artigo, que será em breve publicado. Neste momento, o que me interessa é efetivamente dar uma noção geral do meu tema, fazer essa introdução e também deixar o público pensar sobre, um pouquinho sobre o assunto. Quando nós falamos na questão destes wearables poderem ser dispositivos médicos, e eu falei há pouco que teriam que ser enquadrados no regulamento dos dispositivos médicos. E, portanto, neste regulamento, o artigo 2 define-nos que são estes dispositivos médicos, e é importante ressalvar que existem vários tipos de softwares que podem eventualmente até ser usados, mas se não se enquadrarem neste número 2 deste artigo, não são considerados dispositivos médicos, muito embora contribuam para o bem-estar. E, portanto, os dispositivos médicos são definidos no regulamento como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, implante, reagente, material ou outro artigo destinado pelo fabricante a ser usado, utilizado, isolada ou conjuntamente em seres humanos, para um ou mais fins específicos, referidos também neste artigo. E aqui, quando nós analisamos o artigo, verificamos que temos desde logo a questão do diagnóstico, prevenção, monitorização, o próprio prognóstico, tratamento ou atenuação de uma doença, mas também podemos ter a atenuação ou compensação de uma lesão ou deficiência.
E, portanto, é muito interessante quando nós analisamos estas questões e verificamos que, de facto, no artigo 2, número 4, o legislador menciona que o software é considerado um dispositivo ativo. Portanto, muitas vezes estes softwares também podem socorrer-se de inteligência artificial, no caso dos wearables, e nós aqui já teríamos também interligação para além do Regulamento Geral de Proteção de Dados e também deste regulamento de dispositivos médicos, também teríamos a aplicação do regulamento de inteligência artificial, com todas as suas valências, nomeadamente, quando estamos perante casos em que estes wearables sejam munidos de algoritmos que detectem não só as anomalias, mas também façam uma predição de risco. E, portanto, todas as obrigações que são impostas pelo regulamento de inteligência artificial aos seus produtores, com uma avaliação antes de ser implementado no mercado, e após a comercialização. Portanto, tudo isto tem que ser verificado aqui, que obviamente todas estas nuances serão abordadas depois na altura no artigo. É interessante nós pensarmos também nesta questão dos dispositivos médicos, que, portanto, eles têm que estar ao abrigo de requisitos de segurança e de desempenho, ter também atenção a toda esta questão da vigilância, os processos de vigilância após a sua introdução no mercado e também o reporte dos incidentes, que é extremamente relevante. E, obviamente, que este tipo de dispositivos têm que estar adequadamente classificados. Relativamente ao Espaço Europeu de Dados em Saúde, nós temos um regulamento que foi aprovado em 2025 e que, de certa forma, ainda está em implementação, com uma implementação e uma aplicação provisória até 2029, e que estabelece regras para o uso de dados eletrónicos no espaço europeu. Portanto, este espaço europeu tem várias finalidades, nomeadamente permitir o acesso digital a nível nacional e europeu, promover o mercado único, com sistemas de registro de saúde eletrónicos, dispositivos médicos, sistemas de inteligência artificial, também permitindo e capacitando as pessoas para potencializar o controle sobre os seus dados pessoais e pretende-se, portanto, criar uma estrutura que seja fiável e eficiente na utilização dos dados de saúde que tenham, nomeadamente, a finalidade de inovação e investigação, mas também elaboração de políticas e atividades regulamentares. E, portanto, toda esta questão dos dados, é extremamente relevante, nomeadamente os dados de saúde, como eu referi há pouco, são dados sensíveis, e, portanto, todo este espaço. Este regulamento do Espaço Europeu de Dados em Saúde tem uma visão de utilização de dados em duas vertentes, desde logo uma utilização primária desses dados, com um intercâmbio de dados, por exemplo, para a prestação de cuidados de saúde em toda a União Europeia, através de uma infraestrutura de serviços digitais, de saúde em linha, e, portanto, os cidadãos podem, facilmente identificar serviços através de uma marca que foi disponibilizada pela União Europeia. E, portanto, temos aqui serviços de saúde eletrónicos transfronteiriços, não só com questões, por exemplo, ligadas à prescrição eletrónica e dispensa eletrónica de medicação, mas também resumos de saúde. E, por outro lado, temos uma utilização secundária desses dados, em que há uma criação de uma infraestrutura de dados de saúde que permitirá hum, fornecer uma investigação, hum, servir propósitos de investigação, inovação, também um propósito regulatório e formulação de políticas, nomeadamente de saúde pública. E, portanto, nós quando fazemos este paralelismo, por exemplo, com a questão dos wearables, hum, e vemos também onde é que este espaço, este regulamento e este espaço de dados europeus pretende chegar, os beneficiários, nós conseguimos identificar logo, desde logo, vários beneficiários, sejam os titulares de dados, sejam os prestadores de cuidados de saúde, e profissionais de saúde, sejam os reguladores, os investigadores, a própria indústria, mas acima de tudo a questão um, nós pensarmos especificamente, por exemplo, nos titulares dos dados, em que, através do wearable, eles podem controlar a sua própria saúde, podem, de certa forma, até ser incentivados, por exemplo, a praticar exercício físico, controlando também os seus passos, a sua atividade física, controlando também o seu sono, mas também pode ter uma função preventiva, tal como o exemplo que eu referi há pouco daquele nosso amigo,
que viu que haviam efetivamente alguns dados que não estavam muito bem e automaticamente recorrem ao médico. E, portanto, os wearables podem ter um papel fundamental, não só porque os próprios cidadãos podem ter acesso facilitado a esses seus dados, nomeadamente também dentro deste espaço europeu, e, portanto, estes dados podem vir a ser utilizados, os dados dos wearables podem vir a ser utilizados, nomeadamente por hospitais e profissionais de saúde, como ferramentas valiosas na monitorização remota e até prevenção, como referi há pouco, sempre garantindo-se uma supervisão humana adequada, e também monitorização do desempenho, o reportar dos incidentes, mas de qualquer forma estes dados podem efetivamente circular não só dentro do próprio processo clínico do paciente, mas também a nível europeu. E isso vai permitir também aos profissionais de saúde ter outro tipo de mecanismos e outro tipo de dados que lhes permitam ter fornecer realizar um diagnóstico mais preciso, com dados que muitas vezes seriam duplicados, porque imaginemos que alguém vai a um determinado país, ou a Espanha, se sente mal, vai ao hospital, tem que fazer todos os exames necessários, e portanto, com este espaço europeu de dados em saúde que está a ser criado, os dados que estão, por exemplo, do processo clínico do paciente em Portugal, podem ser consultados em Espanha e isto facilita bastante, nomeadamente também em termos de políticas de saúde pública, prevenção de epidemias e outras questões. E, portanto, toda esta interligação dos dados desde os wearables, que estão disponíveis nos próprios pacientes, no dia a dia, até à própria integração desses dados no processo clínico do paciente no país de origem e depois a sua própria utilização, digamos assim, noutro espaço, quando esse paciente vai viajar, pode efetivamente trazer vantagens incalculáveis. Portanto, era estas reflexões que eu queria trazer. Obviamente que depois no artigo explorarei mais todas estas questões, estas dinâmicas, mas que agora não dá tempo, precisamente para os meus colegas poderem apresentar também. Muito obrigada pela atenção. Yo digo, mañana un tema muy interesante y bueno, los datos, ¿no? Son actualmente el oro, en fin, Sim. valen más que el oro. Bien, pues a continuación, bueno, he visto que está conectada a Abilio Acedo, ¿no? A Abilio Acevedo, del Instituto Politécnico de Porto también. Eh, ¿Sí? Pues Sim, le doy sim. la palabra. Sí, es la comunicación, ¿no? Sobre algoritmos, responsabilidad civil, ¿verdad? E Ah, inteligencia artificial. vamos começar com a gamificação. Temos aqui duas, entretanto, era a primeira. Ah, vale, vale, de acuerdo. Sim, sim. Adelante. Olá a todos, boa tarde. Penso que me Buenas conseguem tardes. ouvir bem. Sim, sim. Deixa-me já ajustar aqui a câmera. Muito bem. Eu queria partilhar a ecrã, que eu preparei assim uns pequenos slides por isso vou partilhar. Conseguem-me ouvir bem? Está tudo ok? Sim, sim. ¿El PowerPoint? Ok, muito bem, obrigado. No, Vou agora partilhar. no, no se Ora, ve. então, só um segundinho. E deixa-me ver aqui apresentações. Es verdad de la Apresentações. gamificación. Aquí el tema. Mm, ahora no se te ve a ti. Deixa-me ver se eu consigo. Sí, está trabajando en ello. Conseguem ver o PowerPoint, os slides abertos? No, todavía no. Não? Ok. Deixa-me ver outra vez. Share. Ese, ahí. Já conseguem ver, certo? Sí, ahora sí, ¿eh? Ok, muito bem. Podemos então aqui dar início a esta primeira
apresentação. Entretanto, temos uma a seguir. Entretanto, a minha coautora seria a responsável por fazer essa apresentação, mas seria eu a fazer as duas. Por isso, também, antes de mais, cumprimentar todos. É com gosto de estar aqui, é um gosto fazer parte, deste evento aqui. Sendo que esta é a primeira apresentação, então, diz respeito à gamificação e à inclusão. Ferramentas para a garantia do direito à educação de qualidade. É por aqui que iniciamos. Enfim, vamos falar deste pressuposto que é a gamificação na educação não é algo só lúdico, ou seja, não um recurso de entretenimento, e também no contexto da Agenda 2030 da ONU, esta inovação pedagógica surge também como um imperativo ético para que estas ferramentas sejam indispensáveis para garantir um acesso ao conhecimento e que esse conhecimento seja universal, equitativo e centrado na dignidade humana. Entretanto, eu tenho aqui um sumário daquilo que vamos explorar aqui. Eu vou tentar ser breve, assim, enfim, nesses próximos minutos vamos falar desde os fundamentos legais dos direitos humanos, até à evidência prática da tecnologia dentro da sala de aula. E tudo isto também será feito com a análise da gamificação, então, como uma ferramenta para colmatar qualquer tipo de fosso educativo que possa existir. Mas começamos então primeiro com o direito à educação. A educação é um direito chamado dobradiça, ou seja, o que é que isto quer dizer? Que sem ele o exercício de todos os outros direitos fica comprometido, não é? E aqui a Unesco é categórica, diz mesmo que esta equidade é uma pedra angular das políticas globais. Ora bem, se os nossos métodos de ensino atuais não alcançam a periferia ou os alunos com mais dificuldades, estamos a falhar. E estamos a falhar não só enquanto docentes ou enquanto investigadores, mas também no cumprimento destes tratados internacionais, como podem ver através dessas infografias que vos apresento aí. Seja como for, há um problema, não é? Ou seja, no acesso à educação, barreiras e exclusões, seja como for o abandono escolar. Este é o resultado final, ou seja, é o processo desta exclusão continuada e é este abandono escolar que temos de combater, seja de que maneira for. Porque os métodos tradicionais, como temos visto, atualmente já são insuficientes. Insuficientes para quê? Para responder à diversidade dos estudantes de hoje em dia. E isso vai penalizar os grupos mais vulneráveis, como é óbvio, é fácil de perceber. Mas antes de continuarmos a falar sobre estas questões, é importante perceber o que é então a gamificação, que é um conceito que pode não estar presente, nem pode ser conhecido, pode não ser conhecido por todos, né? Ou seja, a ideia da gamificação não é transformar a escola numa espécie de recreio, ou seja, é utilizar mecânicas com feedbacks imediatos, desafios incrementais para tornar a aprendizagem mais acessível, claro, àqueles cuja estrutura clássica da escola como conhecemos hoje costuma deixar de parte. Por isso, mas vamos falar um bocadinho mais à frente da gamificação e das estruturas que os podem fazer. Mas quanto à gamificação, temos primeiro aqui estas percepções dos professores acerca deste recurso, ou seja, temos que falar aqui da atitude versus o comportamento. E os professores reconhecem o valor da gamificação para a autonomia dos alunos, mas, no entanto, sentem-se desamparados. Sentem-se desamparados porquê? Porque existe uma falta de formação específica para este tipo de ferramentas, e o tempo para o design destas ferramentas, ou seja, criar experiências adequadas, também não é muito, enfim, toda a questão burocrática, os déficits, sendo que este direito à inovação inclusiva então fica bloqueado por estas tarefas institucionais e burocráticas, quando não deveria acontecer. Os professores deveriam ter mais tempo para conseguir usar estas ferramentas para atrair mais estudantes. Seja como for, há outra perspectiva, a perspectiva do estudante, ou seja, na motivação e neste efeito de novidade. E para o estudante, esta gamificação tem que promover esta competência real, ou seja, não podemos usar a ferramenta só por usar. O estudante tem que perceber e tem que sentir que há um ganho real no que aprende. Ou seja, aqui há dois riscos. Há este primeiro risco que é este efeito da novidade, não é? Ou seja,
Normalmente verifica-se que, passados de 3 a 6 meses, há um declínio deste interesse. No início é bom, os estudantes ficam muito contentes, ficam muito motivados com o uso destas novas ferramentas. Só que, entretanto, passado algum tempo, se essas ferramentas não forem nutridas, evoluídas, diversificadas, acaba por haver este cansaço. E esse efeito de novidade passa, e esta inclusão que estas ferramentas poderiam gerar deixa de surtir esse efeito desejado, não é? Por isso, estas ferramentas têm de ser um motor de envolvimento com o conhecimento. Temos que garantir que o sistema também não faz outra coisa que este incentive trap, ou seja, que estas recompensas externas, ou seja, que a pontificação, que é a pontification, que é como se chama, ou seja, de atribuir logo diretamente uns rankings a cada um, também não se torna, enfim, uma caça a pontos e não algo que os estudantes encarem como algo para aprenderem melhor e mais. Quanto aos resultados quantitativos, aqui, enfim, os estudos que analisamos, enfim, são irrefutáveis e são completamente esclarecedores. Por exemplo, aqui nesta meta-análise do autor que vos apresento, está espelhada aqui na infografia que podem ver, revelam-se ganhos aqui extraordinários, especialmente em áreas como a gestão e a matemática, aqui no ensino superior, enfim, com este efeito de Cohen, 3,84. Estes valores indicam de facto que o impacto da gamificação na performance cognitiva supera largamente o impacto nas dimensões meramente motivacionais, se podemos dizer assim. Seja como for, entretanto, a gamificação, e temos falado disso, e é por isso que estamos aqui e que trazemos este tema, surge como um vetor de inclusão. Uh, E aqui está o verdadeiro poder da gamificação, e da gamificação enquanto uma ferramenta de direitos humanos também, não só de aprendizagem. Ou seja, ao permitir esta personalização estrutural, né, atendemos não só à neurodiversidade de todos, enfim, com todas as perturbações que vos apresentei também nessa infografia, estamos a transformar a tecnologia numa ponte para a equidade educativa dos estudantes com as circunstâncias que conhecemos e que vos apresento aqui. Ora, como já falámos aqui, exploramos um bocadinho na perspectiva dos professores, existe sempre um desafio tecnológico na implementação destas ferramentas, não é? E apesar de todas as vantagens documentadas e experienciadas no terreno já, também não podemos ignorar aqui este paradoxo, que é um paradoxo que surge, que é a inovação que inclui, também pode ser um mecanismo que segrega, se não houver um investimento em infraestruturas. Ou seja, esta desigualdade digital, se ocorrer, é uma forma de violência estrutural até como diz a Unicef, e que priva milhões do acesso ao conhecimento. Ou seja, a conectividade aqui surge como uma obrigação estatal e não pode ser vista apenas como um luxo. Chegando já aqui ao finalzinho, quanto a conclusões e recomendações daquilo que analisamos, enfim, no artigo, que entretanto enviaremos e que poderão depois ter acesso e também ler com mais detalhe. Um, fica claro aqui que é esta frase que também deixo aqui, que a gamificação é eficaz, mas o sucesso está dependente totalmente da igualdade de acesso e do design de qualidade. Ou seja, a inovação pedagógica não é um acessório de modernidade, é a ferramenta necessária para cumprir esta promessa da Agenda 2030, quanto ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, que é o que vimos aqui. Ou seja, educar para os direitos humanos exige métodos que não deixem ninguém para trás, que é uma frase, entretanto, muito falada agora também com a encíclica do Papa em relação à inteligência artificial. Seja como for, apresentamos aqui as referências bibliográficas de alguns dos estudos que sustentam a nossa análise e que estão disponíveis e que todos poderão ver depois, entretanto. E termino aqui assim, com uma frase que é da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do artigo 1º de 1948, agradecendo desde já a atenção de todos. Espero que tenha sido, enfim, um lamirezinho, um pequeno apontamento neste tema. Porventura, alguns não estariam tão familiarizados com ele. E, entretanto, fico disponível para eventuais questões ou outras que queiram, entretanto, colocar. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada, profesor Acevedo. Disculpa a la profesora de SA, que en el orden establecido iba antes, pero ha sido confusión mía. La profesora Sofía de SA Pereira, de la Universidad Católica Portuguesa. Ahora sí que le doy la palabra. Perdona. No pasa nada, era só para que ustedes no lo olvidase. Buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo desde Portugal. Traigo una breve presentación
para compartir con ustedes. A partir de este momento, con su permiso, continuaré mi presentación en portugués. Agora o problema coloca-se sempre que é por isto em modo de apresentação, o que fica cá em baixo. Muito bem, eu penso que já está visível para todos, correto? Está al final. Eso. Ahora, el principio. Muito Sí, obrigada. obrigada. Apresento então os meus cumprimentos agora em português, que é a minha língua nativa, e nos próximos minutos vou então falar do dever de organização algorítmica na responsabilidade civil e fazer um breve contributo, tentar trazer um breve contributo para uma dogmática mais geral a nível regulatório. E porque também penso que é importante trazer alguma resposta à questão no contexto de dano, quem é que deve responder. De facto, o debate jurídico sobre inteligência artificial vive no domínio da responsabilidade civil, preso entre dois aspectos muito extremos. A inteligência artificial é encarada como uma ferramenta e, no fundo, como se fosse, por exemplo, um martelo, só nos interessamos pela inteligência artificial quando só nos interessamos, por exemplo, pelo martelo quando ele parte um dedo a alguém. E então temos que procurar quem é que vai responder pelo dano. Ou então pensamos na inteligência artificial quase como uma pessoa. Ora, nenhuma destas perspectivas é eficaz no caso da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial não é neutra. Uma máquina não paga indemnizações a ninguém. Então, é preciso, da minha perspectiva, deslocar a pergunta para quem é que organiza e como é que se organiza o risco. E por que é que estamos a falar de organização? Nenhum sistema de inteligência artificial chega até nós de forma, portanto, de geração espontânea. Antes de qualquer decisão de automatizar, houve uma série de pessoas e de empresas que definiram que finalidades é que pretendiam com a automatização, escolheram os dados, treinaram os sistemas e testaram os sistemas e depois decidiram como é que os iam implantar, onde é que os iam implantar, como é que os monitorizavam e, portanto, o regulamento europeu até já fez esta distinção de papéis. Portanto, o fornecedor, aquele que desenhou a arquitetura da máquina, o responsável pela implantação, quem decidiu aplicar o sistema a trabalhadores, a consumidores, a pacientes, o integrador, quem é que adaptou ao contexto, e a plataforma, aquela que controla os dados e o acesso aos dados. E a responsabilidade vai viver nesta cadeia de decisões humanas e nunca dentro de um chip. A cadeia já está então regulada. O artigo que eu delineei faz aqui uma jogada interessante. Em vez de descrever a regulação global como um catálogo, vai usar esse catálogo como matéria-prima civilística. O AI Act, a Convenção Quadro do Conselho da Europa e as recomendações da OCDE e da Unesco convergem numa questão interessante, porque exigem sempre qualidade da organização, supervisão humana, equilíbrio, conformidade e, portanto, essa conformidade vai densificar sempre a necessidade de diligência e uma necessidade de facilitar a prova, mas, contudo, há aqui uma ressalva importante a fazer-se. Incumprir não gera automaticamente responsabilidade e
Também da mesma forma, cumprir também não gera imunidade, não é um escudo de irresponsabilidade. Aquilo de que estamos a falar é, sim, governo de risco. O ponto mais humano e mais relevante da minha apresentação é a questão da prova. Imaginem-se a pedir um crédito e a levar um não. E vemos aqui o resultado. Mas não vemos nada do que está para trás. Nós não vemos os dados, não vemos as variáveis, não vemos que testes é que foram feitos, e não vemos, sobretudo, se alguém reviu esta decisão. É a tal caixa negra. A resposta da minha proposta de artigo não é abrir todos os modelos porque isso era impraticável. É ainda mais fina. É documentar, e a documentação vai ser uma condição de tutela pelo direito civil. Quem opera tem que conservar os registros da operação. Se não os tem, e se não tem uma justificação plausível para não os ter, isso deve pesar contra si no processo. E aqui devemos consignar presunções e facilitar a prova ao lesado. A opacidade tem que ser tratada, podemos passar a tratá-la como defeito de organização e não como uma fatalidade técnica. Por outro lado, que danos é que estão em causa? Sob a minha perspectiva, danos de todo tipo. Patrimoniais, porque temos aqui oportunidades perdidas, discriminatórios, muitas vezes sem intenção, é verdade, porque são dados históricos introduzidos que vinham enviesados, reputacionais, morais, informacionais e procedimentais, quando ficamos sem explicação e sem a forma de contestar essa ausência de explicação, perante esta variedade, a imputação torna-se então funcional. Já não perguntamos apenas quem causou, perguntando fisicamente o dano, mas quem tinha o dever de organizar, documentar, supervisionar e corrigir. E então cada agente na cadeia vai responder diretamente pela função que nela desempenhou. Então temos aqui 6 deveres expressamente identificados e este será talvez o coração da proposta. Vamos falar deles um a um. Finalidade legítima. Automatizar apenas só quando é adequado, necessário e proporcional. Qualidade informacional. Dados pertinentes, representativos e atuais. Se nós temos, perdoem-me a expressão, lixo à entrada, naturalmente vamos ter dano à saída. A documentação tem que registar tudo o que permita provar e contestar. Temos que ter supervisão humana efetiva e não apenas um humano decorativo. É preciso alguém com competência para tratar esta informação e poder real para travar o dano. Temos que ter também uma explicação juridicamente útil, que permita exercer direitos. Temos que ter também uma correção pós-implantação para monitorizar, para atualizar, para suspender se for o caso e para permitir reparar, cumprir inicia diligência, violar revela culpa, defeito ou falha de segurança. E tudo isto vai facilitar a prova do lesado, que está naturalmente numa posição muito mais vulnerável e muito mais difícil perante um sistema hermético. Em conclusão, 3 ideias finais. A primeira, nem podemos personificar sistemas de inteligência artificial, mas também não os podemos banalizar. Sem dúvida que a inteligência artificial é uma atividade organizada por pessoas reais. A segunda é que temos que exigir que haja conformidade regulatória. E aqui o direito civil entra com particular relevância porque tem uma função na exigência probatória, na função probatória. E esta pode ter muita relevância na parte preventiva e imputacional. Em terceiro lugar, tudo isto ganha um fecho de sistema quando se reforça a tutela da pessoa afetada. Quem beneficia com a automação deve torná-la controlável, documentada, auditável e contestável. Numa linha passamos
da pergunta quem causou para quem organizou o risco. Muito obrigada pela vossa atenção, pela simpatia com que me ouviram falar de algoritmos. Fico à total disposição para os vossos comentários e perguntas que tenham pertinentes. Muchas obrigada, profesora de SA. Bien, a continuación, creo que los profesores Acevedo y Anjoso Acevedo tenían otra comunicación, ¿no? Es así. Entonces, Verdade. sí, más de políticas fiscales, ¿verdad? E direito à saúde. Sim, Oh, sim. Ok. ¿no? Vamos lá Pues então adelante. novamente. Muito bem. Vamos então partilhar. Ora. Penso que gostaria só que me confirmassem que já estão a ver a Sí, se apresentação. ve. Muito Está bem. bien, sí, Ok. esta vez muy rápido. Ok, ok, muito bem, sim, sim. Vamos aprendendo umas vezes para Segundo as mejor. outras. Certo, muito bem. Ora, boa tarde mais uma vez. Enfim, como vos disse, entretanto, para esta comunicação terei que ser eu a fazer-vos novamente e não a minha coautora, mas não há problema nenhum, entretanto, por causa de um compromisso profissional que teve de última hora. Seja como for, agora o tema é outro. Queria-vos falar de outra questão, também uma questão que acho que é fundamental e muito atual, enfim, com todas as tensões que temos assistido nos últimos tempos. Entretanto, essa análise diz respeito então a esta tensão crítica entre a disciplina fiscal da União Europeia e a proteção dos direitos humanos da saúde, ou seja, nesta saúde. Ou seja, quisemos investigar se a reativação das regras fiscais de 2024, ou seja, com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, ou seja, se ela é compatível com as obrigações internacionais que os Estados têm neste contexto pós-pandémico. Aquela altura muito crítica que todos nos lembramos e que, entretanto, os orçamentos foram reforçados por causa dessa situação. Então, que tivemos mais traumática. Ora, mais uma vez, o sumário do que aqui iremos falar destes tópicos, que serve também como roteiro desta nossa análise. Vamos começar então pelo enquadramento normativo, para diagnosticar as falhas neste quadro fiscal europeu. Entretanto, vamos apresentar também evidência empírica de países como Portugal, como Espanha, como a Grécia, enumerando também no fim algumas propostas para tentar compatibilizar a saúde com esta disciplina orçamental, que sabemos que nem sempre é fácil, mas os desafios e as tensões, enfim, têm que ser levadas a cabo de forma a que consigamos cumprir tudo. Ora, começamos então aqui com o contexto normativo e estes princípios do direito à saúde. Se quisermos falar primeiro então num contexto normativo ideal, ou seja, do direito internacional, este direito internacional exige que os Estados usem o máximo de recursos disponíveis para a saúde. Ora, sabemos que nem sempre é assim, e como vos falei então, como já mencionei antes, temos verificado estas crescentes tensões geopolíticas e por isso nem sempre é cumprido. Como refere aqui um dos autores que vos tenho aí nesse slide, da Schutter, a falta de verbas não pode justificar o incumprimento deste núcleo mínimo de despesa. Ou seja, tem que se criar uma presunção contra qualquer corte orçamental que seja regressivo. Por isso, precisamente, esta presunção da não regressividade, ou seja, a ilicitude das medidas que reduzem esta proteção que já existia anteriormente. Seja como for, sabemos que há desafios de saúde aqui na Europa que constituem este problema, o problema que partiu para esta nossa análise. E o que é que se passa aqui? Fica claro que existe uma assimetria dentro da própria União Europeia. Ou seja, enquanto a disciplina fiscal é imposta por regras vinculativas, a saúde é apenas recomendatória, que é o que se domina aqui como vos tenho, hard law fiscal versus esta soft law na saúde. Ou seja, este quadro fiscal de 2024, e que dura até este período de 2028, agrava esta situação. Ou seja, prioriza o investimento, por exemplo, em defesa. Enfim, podemos estar aqui a falar a tarde inteira sobre esta questão. Enfim, temos vindo a ouvir falar nesta percentagem dos PIBs para os gastos com estas instituições de defesa, enfim, como a NATO, mas temos que priorizar então este investimento em saúde, porque senão há um paradoxo, ou seja, há flexibilidade para armas, mas não para a saúde e para a vida.
o que é difícil de encontrar, todos compreendemos, mas, enfim, o direito internacional é isto que consagra. Uma solução, enfim, ou uma ideia do que poderá ser uma solução. Como é que garantimos que se encontra essa solução? Bem, para que esta austeridade, vamos chamar assim porque é o que é, seja legítima, deve-se cumprir o teste de não regressividade, ou seja, o teste da legitimidade. Temos que garantir que os Estados não anulam ou reduzam esses direitos já adquiridos. Ou seja, aqui em casos como Portugal ou como em Espanha até, ficou demonstrado claramente noutros períodos que os cortes que ocorreram até em períodos da Troika falharam nesta proporcionalidade, ou seja, na proteção do núcleo mínimo essencial desta despesa para a saúde. E depois, claro, estes princípios têm aqui um que acho que é básico, que é o da não discriminação, que é os grupos vulneráveis foram protegidos, como vamos ver à frente, talvez não tenham sido. Numa perspectiva prática, e aqui os números são sempre esclarecedores e não deixam mentir, e o gráfico também acho que é bastante claro nisso. O impacto da crise económica nos sistemas de saúde degrada a sua capacidade operacional. Por exemplo, podemos ver aqui os dados que em Espanha, a Espanha perdeu quase 30 mil profissionais de saúde, enquanto que Portugal viu a redução das consultas médicas num grande número, como podemos ver aí, estes cortes, enfim. Podemos falar também no caso da Grécia, um país que, enfim, quando falamos em Troika, também um país, por exemplo, muito afetado e que sabemos que aconteceu o que aconteceu. Por exemplo, o teto de 6% do PIB para a saúde imposto pela Troika gerou um colapso quase total e funcional, como demonstraram vários estudos e vários autores, estes aqui que eu vos apresento e que depois no fim terão a oportunidade de ver também. Os sistemas de saúde ficaram bastante fragilizados e desde então até agora ainda não conseguiram recuperar totalmente. Bem, mas depois temos que ter aqui também a perspectiva das pessoas, ou seja, de quem beneficia destes sistemas de saúde. E quem usufrui destes sistemas de saúde já reparou, ou enfim, se calhar os mais distraídos não, que este impacto gera uma privatização por omissão, que é um termo que muitos autores também usam, e que significa o quê? Que os Estados, furtando-se àquilo que são as suas obrigações, permitem que grupos privados de saúde, que nem sempre têm a saúde como a sua primeira função, mas sim a realização do lucro, ocupem esse espaço que fica deixado, digamos, vazio. Ou seja, por exemplo, em Portugal também podemos falar de mais casos e mais dados como números. As taxas moderadoras cá levaram ao abandono terapêutico de um em cada 5 doentes mentais. Ou seja, é um número bastante esclarecedor e podemos ver que, entretanto, faz toda a diferença em quem precisa desse tipo de cuidados. Mas também na Grécia, por exemplo, se falarmos na Grécia, os mais pobres estão 7 vezes mais expostos à falta de cuidados de saúde do que aqueles que podem pagar esses cuidados médicos e de saúde. E aqui, mais uma vez, como estamos a falar de direitos humanos, no caso aqui do direito à saúde, claro que não estamos a cumprir aquilo que as organizações, enfim, nos recomendam e no que seria, entretanto, justo para todos. Ora, mais resultados e evidências, porque acho que, enfim, contra factos não há argumentos e aqui não há muito que se diga antes. Ou seja, esta evidência leva-nos a constatar algo que já fomos falando aqui ao longo desta apresentação, que é o bem aquele bónus financeiro que foi criado durante a pandemia, da injeção de capital que houve nos sistemas, já desapareceu, passados estes anos. Ou seja, a despesa real per capita que já caiu 3,7% e o investimento recuou, e o investimento em prevenção, no caso, em prevenção de saúde, recuou um quinto. Ok? Ou seja, isto tudo prova o quê? Mais uma vez, que a saúde está a ser sacrificada para sustentar esta disciplina fiscal rigorosa que comprime estes sistemas e que, claro, que viola aquela obrigação que tínhamos visto antes, de utilizar o máximo de recursos de saúde para priorizar a saúde, de facto. Seja como for, mas, ou seja, estamos a falar no caso de Portugal, Espanha, Grécia, mas diferentes abordagens políticas levam também a resultados diferentes. E aqui temos que ver o caso específico de um país, que foi o que aconteceu na Islândia. Ou seja, é irrefutável, os dados estão aí. A Islândia provou que o investimento social funciona como um estabilizador. Isto é, não podemos ignorar o facto de que o imposto de ineficiência que se gera, que é o que os autores denominam como esse imposto da ineficiência, é massivo.
porque podemos ver, por exemplo, como já tínhamos falado há bocado, do facto de aqui em Portugal, 1 em cada 5 doentes mentais terem ficado sem os cuidados que necessitavam, né? As doenças mentais, reparem, custam 600 mil milhões de euros anualmente à União Europeia. Isto tudo, ou seja, foca-se numa falta de prevenção. Uh, por exemplo, se virmos aqui foco, por exemplo, na proteção social, a Islândia rejeitou estas medidas de austeridade. Eu não digo que todos os países tenham a capacidade para fazer isto, mas, e tal como o FMI na altura, enfim, veio admitir, tais políticas foram excessivas até. Por isso temos que encontrar aqui um fator de investimento, um investimento estável que não dependa dos ciclos económicos, porque senão, enfim, os sistemas e as pessoas vão ser altamente afetadas por isso. E isso leva-nos aqui a estes desafios financeiros atuais que encontramos na saúde. Ou seja, a falta destes estabilizadores automáticos, o que eu vos falei antes no outro slide, ou seja, os mecanismos institucionais que garantem esta continuidade e a estabilidade do financiamento em saúde, independentemente das flutuações económicas, é importantíssimo. Por exemplo, a Estónia. Países como a Estónia mostraram que ter reservas acumuladas podem absorver estes choques destes ciclos e não sacrificam esse direito em saúde. Ou seja, aquilo que estávamos a falar há pouco, esta privatização por omissão deixa de existir, porque se continuar a ocorrer aquilo que tem vindo a suceder até aqui, esta privatização por omissão vai se tornar uma norma, a norma europeia de todos os países. Os sistemas de saúde públicos vão sofrer com isso e as pessoas também. Por isso é uma questão que teremos de ver e, enfim, e que os Estados terão de salvaguardar. Seja como for, e chegando aqui já à parte final das conclusões e de algum tipo de recomendações para reforçar esta proteção social, enfim, dos cidadãos, enfim, todos nós, enfim, podemos concluir que é exigível uma reforma estrutural e é extremamente necessária. Com propostas para que isso possa acontecer, sendo que sabemos mais uma vez que a implementação deste tipo de propostas nem sempre é fácil, enfim, temos muitas questões que não só orçamentais, mas até questão de lobby, eh, podiam passar, por exemplo, como uma cláusula de investimento social idêntica à da defesa, por exemplo um teto mínimo de 5% do PIB e, por exemplo, esta introdução obrigatória de estabilizadores anticíclicos destas questões das flutuações económicas, porque assim conseguimos proteger a vida dos cidadãos. Seja como for, apresento-vos aqui as referências bibliográficas, enfim, os dados que fomos vendo e que temos aqui espelhados no artigo que depois também sairá, sustentam aqui estes nossos dados e esta nossa análise, estão mais uma vez disponíveis para que todos possam, enfim, se quiserem, se tiverem essa curiosidade, aprofundar e ver posteriormente. E termino uma vez mais com uma frase, agora da Organização Mundial da Saúde, enfim, num relatório que publicou em 2024, que diz que em todo o mundo o direito à saúde está em risco devido à falta de ação política, de responsabilidade ou de financiamento. Isto é muito importante, enfim, como vimos ao longo desta apresentação, que depende de vários fatores, não só da vontade política, não só das questões orçamentais, mas de ação, para não haver esta inação que leva a estes gastos que poderiam ser utilizados, não depois, quando o problema já está em curso, mas para o prevenir. Bem, agradeço uma vez mais a atenção, espero que tenha sido mais um contributo útil e fique então, claro, disponível para eventuais questões que tenham ou, enfim, outras observações. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, profesora Acevedo, y por el esfuerzo doble de la comunicación. Obrigado, Eduardo. Bueno, Foi um vamos gosto. bien de tiempo, porque si no hay error por mi parte, el primer comunicante, profesor Toribio, no estaría, ¿no? Entonces, la profesora Acosta, pues bueno, puede decir su comunicación con tiempo y tranquilidad, así que, bueno, está conectada, ¿verdad? Puede respirar entre pausas y todo eso. Entonces, que voy a hablar de un tema de derecho y bioética, muy interesante, de los embriones crioconservados y la criopreservación. Adelante, Laura Alfonso da Costa Levi. Isto.
Bom, boa tarde então a todos. Eu saúdo todos os meus colegas na pessoa da professora moderadora, a doutora Helena Moraes Macias. Minhas saudações do Brasil, estou no sul do Brasil, aqui está frio. Vocês estão num clima maravilhoso. Aqui está frio, estamos na minha cidade, no sul, está agora 7 graus. Bom, este artigo, a minha proposta, então, o tema é o embrião criopreservado como um legado existencial, né? A projeção temporal, a reconfiguração do planejamento parental e a dignidade humana dentro da perspectiva da bioética contemporânea. Então, esse trabalho, ele investiga a ideia do embrião criopreservado como uma forma de um legado existencial, deslocando esse eixo tradicional da ideia de herança, centrada somente no patrimônio material ou num patrimônio autoral, para uma dimensão absolutamente existencial do sujeito, né? Então, ele analisa essa dissociação entre o tempo biológico e o tempo jurídico, a partir dessa criopreservação, e as suas implicações na reconfiguração desse planejamento familiar e parental, especialmente no contexto da efetivação pós-morte, justamente por conta da criopreservação do material. Então, ele propõe essa noção de uma projeção existencial diferida, é uma projeção do sujeito através de um legado biológico, uma perpetuação no tempo, examinando, então, esses tensionamentos éticos e jurídicos. A abordagem, então, ela articula essa releitura do fundamento da dignidade humana como uma construção personalíssima e a dinâmica com esse diálogo da uma bioética contemporânea. Então, o legado nessa ideia, nessa proposta, ele deixa de circunscrever ao que o sujeito produz ou acumulou durante a sua existência e passa a compreender uma possibilidade de projeção da própria continuidade biológica e existencial, através, então, deste embrião criopreservado. Então, uma continuidade de si, esta projeção existencial, justamente nessa dimensão de uma decisão pretérita que antecede o próprio planejamento parental. Eu perpetuo a minha existência, a minha projeção, ela se dá na minha decisão pretérita, enquanto na realização do meu projeto parental. E isso como um mecanismo de autoprojeção, né? E então não se reduz a uma dimensão reprodutiva imediata este projeto parental. Ele se executa a partir de uma reprodução, pode ser imediata, de um planejamento imediato, mas ele constrói um futuro para além da própria vida biográfica. E isto exige de nós uma releitura de um conceito de dignidade humana que, além de uma construção personalíssima, que essa construção personalíssima se realiza não apenas na autodeterminação presente, mas na capacidade de se inscrever para o futuro. E também na dimensão intergeracional, a partir de uma compreensão de uma bioética contemporânea. Aqui eu trago muito a ideia da construção da ética da responsabilidade de Hans Jonas, que essa implicação justamente destas quebras, dessa projeção existencial e o uso das reproduções humanas, essa implicação ela não é neutra. E então, a gente, quando age no campo da parte reprodutiva, no campo reprodutivo, deixa de significar apenas responder ao presente para envolver a consideração das consequências da existência da humanidade. Então, é justamente nessa perspectiva de responsabilidade e dimensão intergeracional. Então, isto, obviamente, existe essa articulação entre este planejamento parental, essa ideia deste embrião criopreservado, que ele tem essa dimensão de um legado existencial, de um legado para além só do biológico, mas um legado de autoprojeção. Ele exige uma articulação em mecanismos que implica um planejamento parental conjugado com planejamento sucessório. E aí, então, demanda mecanismos jurídicos aptos a conferir essa validade, eficácia e estabilidade também da projeção existencial. Aqui também, dentro dessa minha proposta, eu faço uma pequena crítica às questões dos termos de consentimento livre e esclarecidos, que são utilizados nas clínicas e centros reprodutivos, que eles não conseguem trazer a robustez e a necessidade que nós precisamos para essa complexidade da dimensão existencial deste planejamento parental que se projeta para o futuro.
Então, essa ideia dessa perspectiva prospectiva, né, ela pode servir, inclusive, como uma garantia da permanência humana, aquele sujeito vendo a sua permanência humana, inclusive a partir da perspectiva da finitude. É uma projeção de se manter no tempo, inclusive buscando essa ideia de que a finitude, então, hoje, cada vez mais está sendo se esvaziando, né, por inúmeras situações, enfim, principalmente pelo avanço da ciência, a questão de finitude, ela vai se esvaziando. Aqui é mais uma dessas questões, mais uma dessa possibilidade, essa projeção, essa perspectiva prospectiva de uma autodeterminação a partir de um legado biológico que se dá nas criopreservação deste material biológico, e então exigindo, enfim, novas discussões, novas elaborações, novos mecanismos jurídicos. Seriam essas as colocações, agradeço pelo tempo e também me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigada. Obrigada, profesora. Bueno, nos faltaba una ponencia, pero creo que no está conectado, ¿no? El profesor Toribio Carrera. No es despiste mío. Bueno, como luego habrá una publicación escrita de estas ponencias o comunicaciones y tenemos un poco más de tiempo, como siempre, pues voy a proceder a cerrar aquí la sesión y agradezco mucho la brevedad, la síntesis de los comunicantes y de los temas tan interesantes, la verdad, todos ellos. Si hay publicación, que espero que sí, los leeré con mucha atención. Así que moito obrigada e esperemos que nos podamos conocer en persona en próximas ediciones de Iberoyur, que este proyecto está muy activo, con lo cual seguro que hay ocasión de poder conoceros. Y por mi parte, que soy profesora de la Universidad de Deusto en Donostia, pues tenéis las puertas abiertas de esta casa para hacer estancias, los de proximidad de Lisboa más fácil, de Oporto me han dicho que son 7 horas en carro, con lo cual es llevadero. Y para lo que necesitéis, estoy aquí. Así que muchas gracias. Muito obrigado pelas palavras e pela atenção também. Igualmente, da nossa parte. Obrigada também.